Boa noite a todos, meu nome é Larissa. Vou introduzir ao trabalho de processo civil, coordenado pelo professor Guilherme Lage, onde vamos tratar do tema sobre os incidentes de resolução de processos repetitivos. Bom, gente, para dar início ao nosso trabalho, acho importante destacar que o novo CPC, ele trouxe algumas demandas, Algumas formas de tornar os julgamentos mais céleres. Dentre essas formas, inovações, temos aí o incidente de resolução de demandas repetitivas, também conhecido como IRDR. Esse incidente, gente, já acontece dentro de um processo, ele não é uma ação, é um incidente. E ele veio por causa das demandas de massa, O que seriam as demandas de massa? Seriam as causas muito semelhantes, com teses jurídicas praticamente iguais, que se repetem em milhares de processos. Pensando, gente, nas consequências, que isso poderia trazer, como o risco dessas demandas serem decididas de formas diferentes, por juízes diferentes, o CPC trouxe esse incidente. Então, é uma nova resolução, e nesse trabalho nós vamos abordar aí como fato principal, como escolher corretamente a causa piloto. Observação preliminares. O que se entende por uma escolha da causa piloto e quem pode ser selecioná-la? A provocação do incidente pode ser provocado por um órgão judicial e pelo Ministério Público. Pode ser também solicitado pelas partes e quando forem as partes os sujeitos que causam a instauração do incidente, elas podem escolher nenhuma causa, mas pedir que o incidente, seja elaborado a partir daquele processo em que o autor e o réu. Com exceção é a situação dos litigantes habituais, que podem escolher sobre qual processo ocasionou o incidente. Assim, poderão provocar o incidente a partir do litígio melhor instruído, com articulados maiores preciosos, bem mais escritos e complementos. Ocorre para certos órgãos estatais, o Ministério Público, intervindo em um processo e causando incidente, acabaria por escolha uma causa, sendo que, como ela será o processo originário e a partir da qual o incidente de coletivação se inicia. Segundo o parágrafo 1º do artigo 543 do CPC, aplicável para o caso de recursos especiais e repetitivos, compete ao presidente do Tribunal de Origem selecioná-las os recursos e se encaminhar ao STJ. A seleção do processo originário pode e deve ser aplicada pelo tribunal julgador do incidente, mesmo quando é um dos membros do próprio colegiado que escolhe selecionar uma ou várias causas. O tribunal pode escolher vários procurados para afetação e julgamento. Aconselha-se a selecionar processos em que buscam a vitória de teses opostas, a fim de compensar a forma com que os argumentos são envergados, O tribunal julgador deve manter sempre uma postura correta para os julgamentos e complementar a seleção para atender todos os tipos de critérios. A afetação também, de vários processos para o julgamento, ela não pode ser exagerada de forma alguma, para não dificultar o processo e os problemas de gestão processual. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Davi Alexandre, aluno também do 5º período. Dando sequência no tema, eu venho falar para vocês a respeito da importância da causa para o julgamento de processos repetitivos e da sua necessidade de fundamentação. Antes de enfrentar os vetores para a seleção da causa piloto ou das causas piloto, é necessário abordar a necessidade da sua fundamentação, ou seja, do motivo pelo qual se escolhe uma causa piloto, do que ela deve ter ou do que ela pode agregar na formação do incidente. E assim especificar o porquê outras causas não foram escolhidas ou não foram abordadas. Em qualquer dos formatos de incidente de resolução de processos seriais, examinar qual a causa piloto será admitida e afetada para o julgamento é de extrema importância. E daí surge a necessidade da sua fundamentação. Só que o legislador ele é omisso
no que tange a essa questão do porquê escolher o processo X e não o Y, o Z, e enfim. Deixando, assim, creio que uma lacuna que pode gerar uma certa desconfiança da abrangência e da validade do precedente que irá ser formado a partir dessa causa piloto. Ou até mesmo levantar uma dúvida sobre a suficiência ou sobre a não suficiência do processo escolhido, que pode gerar um precedente fraco, não resolutivo. Não escolher uma causa adequada é prejudicial, porque a decisão pode não ser a melhor para as causas vindouras, para os processos de massa que utilizarão desse precedente. Seja por não abordar o tema com uma amplitude e assim ser genérico, ou pelo fato da causa piloto ser enviesada para interesses muito específicos, deixando de fora temas que poderiam ser debatidos juntamente e ali resolvidos, gerando um bom precedente. Por se tratar de um interesse comum, acredito e fundamento bem aqui, que todos deveriam ter acesso às minúcias desse procedimento. E a fundamentação ela pode auxiliar nessa visualização. Por tais motivos, o juiz de primeira instância, a Corte Regional, ou o Supremo, o Tribunal, ele deve fundamentar a sua decisão, para que haja uma ampla publicidade nessa sentença e que ela possa ser analisada e, portanto, estudada nos seus mínimos detalhes, para também evitar que o precedente seja o resultado de um acaso, um sorteio, uma causa que foi puxada do nada, e assim levantando dúvidas a respeito da validade dela, o que seria uma complicação. E para que a causa seja mais adequada, gerando um bom precedente. Não entrando na terminologia de bom ou ruim, mas um precedente justo, que apreciará o mérito, as questões de direito, as questões de processo, em consonância com o nosso ordenamento. Boa noite a todos. Vou falar sobre 2 vetores para a seleção da causa. O primeiro é a amplitude do contraditório, que sempre que houver restrições do mesmo, seja o procedimento do processo, seja quando poder limitar o contraditório no processo incidente na escolha da causa, deve rever ou corrigir a seleção da causa. Já o segundo vetor é a pluralidade da representatividade do sujeito no processo originário, que, por isso, muitas vezes os papéis da parte no processo é o maior no âmbito do incidente. Assim, o próprio contraditório no incidente, se dele participa um litigante mal preparado, mal instruído ou inexperiente, ele não vai dar aquela firmeza, aquele impacto no processo. Bom, gente, notamos também que no primeiro vetor corresponde a um aspecto objetivo, que referente aos elementos do debate e etc. E o segundo vetor, ele refere aos aspectos subjetivos do processo. Bom, a amplitude do contraditório no processo originário, nesse contexto, alguns critérios podem ser propostos a fim de otimizar a escolha da causa piloto. E esses parâmetros são completude da discussão, a qualidade da argumentação, diversidade da argumentação, contraditório efetivo e existência de restrição à cognição e às provas. Bom, é preciso que sejam examinados todos os pontos de vista condicionantes e a maior parte das alegações que tenham sido ventilados nos processos repetitivos. Bom, gente, devemos lembrar que muitos debates repetitivos contêm também controvérsias sobre as mesmas questões, mas que parecem disputados pelos litigantes com base nas variadas alegações. Tipo, por vezes, alguns processos
são encontrados que apenas alguns argumentos são postos e outros com o mesmo conflito e é discutido da maneira mais, como que eu posso dizer, mais complexa, né? Bom, a primeira característica que a causa piloto deve possuir, e a maior, né, no caso, é a completude das alegações, ou que leva à possibilidade de analisar do maior número possível dos argumentos, que está previsto também no artigo nosso 1049, se eu não me engano, inciso 6º do nosso CPC. Bom, por um lado, a solução do incidente pode revelar-se equivocada, porque justamente um debate de argumentos não muito bem compreendido no processo teste, ele poderia conduzir o tribunal a uma conclusão diversa. E a decisão do incidente pode também ser menos eficiente, seja porque não vislumbrou uma possibilidade decisória, seja porque, ao emitir certos argumentos, deixou um espaço para novos dissensos, podendo também surgir questionamentos no sentido de evitar a aplicação da decisão do incidente a processos pendentes. Bom, gente, entendemos também que a quantidade dos argumentos é crucial para a avaliação da causa piloto. O cuidado que deve ter e não transformar os critérios em uma barreira elitista, a admissão de um processo para tramitação no procedimento de incidentes. E talvez essa tenha sido a preocupação do legislador e não prever a qualidade da argumentação como um parâmetro. Bom, basta lembrar também que nem sempre aqueles processos com petições estampadas em papéis timbrados traz as melhores argumentações, e nem sempre também os processos com longas divagações ou mesmo dentro das regras ortográficas corresponde ao que pode definir como argumentação de qualidade. Bom, gente, por outro lado, a qualidade dos argumentos deve ser considerada somente no conteúdo das alegações formuladas pelo sujeito do processo. Por fim, chegando ao fim dessa falazada, né, a qualidade de argumentação deve ser verificada do lado das partes, mas também pode e deve ser aquilatada no conteúdo das decisões judiciais, ou seja, comparando sentenças e acórdãos de vários processos repetitivos, e que seja escolhida para tramitar a decisão que seria mais bem fundamentada no caso. O STJ intenciona, como diversidade de argumentos, refletir uma imagem pluralista a processos repetitivos, né? Seguindo esse fio que traz o texto, essa pluralidade de argumentos confirma que nem sempre será eficiente selecionar um único processo para ter essa efetividade, podendo afetar assim um julgamento que só uma análise com diversidade pode proporcionar. Já o contraditório efetivo traz de volta alguns traços do processo originário. Nesse processo originário, houve esse efetivo exercício do contraditório. Em parte, consta que essa verificação do contraditório significa recusar uma seleção de processos em que tenha ocorrido revelia, né? Em contrapartida, a exigência desse contraditório efetivo
nos permite afirmar que não deve ser selecionado um processo em que a questão tenha sido efetivamente analisada e debatida, sem que essa questão tenha sido analisada e debatida pelas respectivas partes. Assim, a gente consegue concluir que essa argumentação também não deve apenas que não deve se reter apenas às respectivas partes, ao MP e seus intervenientes, mas deve também nos conduzir a essa verificação da decisão judicial, para que assim a gente realmente consiga, na contemporaneidade, exercer esse justo direito ao contraditório. O próximo tópico ao qual eu vou trazer para nós estudarmos, que está no texto, é a inexistência de restrições à cognição e à prova no processo originário, Esse outro parâmetro que o texto julga importante, esse parâmetro de cognição plena, são de ampla pré-determinação legal das formas e prazos e também pela ampla possibilidade de exercício de poderes processuais pelas partes. Nesse procedimento, a gente tem também a cognição restrita, na qual as prerrogativas de debate elas são limitadas. E isso ocorre quando se evidenciam restrições que subtraem certas questões de apreciação judicial. Eu trouxe também como exemplo, no texto, o plano de cognição vertical, que ele toca a profundidade da atividade, ou seja, um intenso aprofundamento dessa análise judicial sobre cada uma dessas questões, o que gera algumas restrições, que são denominadas de cognição sumária. Essa cognição sumária, ela é a que não permite ao juiz um estudo mais aprofundado na questão dessas restrições, E essas restrições são de tempo ou até mesmo de natureza probatória. Ao lado desses exemplos de inexistência de restrição à cognição, cabe também citar a seleção da causa piloto, que se faz relevante uma verificação para ver se ocorrem restrições probatórias. E esse parâmetro ele só se aplica em incidentes processuais repetitivos, em que essa questão para ver se ocorrem restrições probatórias. E esse parâmetro ele só se aplica em incidentes processuais repetitivos, em que essa questão em comum possa ser de fato uma questão. A pluralidade e representatividade do sujeito do processo originário é o segundo vetor interpretativo que entendemos que deve balizar a seleção da causa piloto. Existem duas vertentes para justificar este vetor. Na primeira, neutraliza-se ou diminui-se as objeções acerca dos efeitos do julgamento do incidente e sua extensão subjetiva aos não participantes, ou seja, deve-se refletir sobre as formas de fomentação à participação do incidente e reduzir os déficits de contraditório. No processo onde há vários autores e réus, a argumentação e a interação entre eles permite um debate mais detalhado, maduro, controlado e muito mais preciso de argumentos e contra-argumentos. Analisando a outra vertente, as participações do sujeito do processo selecionados são maiores do que a participação dos demais interessados, se revelando um importante motor de repartição das formas de participação no curso do incidente, dando a eles maior possibilidade de intervenção e participação contra uma concentração de faculdades processuais nas mãos de poucos. Essa pluralidade subjetiva termina por dividir os poderes no incidente. Ao escolher uma causa piloto, não faz sentido selecionar um processo originário que tenha pouca participação para depois tentar corrigir ou mitigar as deficiências de contraditório quando o incidente estiver em andamento para evitar esse tipo de transtorno. Alguns pressupostos são tidos como parâmetros. O primeiro seria um litisconsórcio, que é melhor do que uma causa com apenas um autor
e um réu. No caso de litisconsórcio, seria interessante um que tenha polo ativo e polo passivo. Um processo originário, no qual tenha havido intervenção de terceiros, e que essa intervenção tenha havido uma atuação de amicus curiae. Processos no curso, dos quais tenha havido audiência pública. Mas escolher esses parâmetros não é certeza de que o processo será enriquecedor na discussão, uma vez que muitas pessoas podem gerar um tumulto de procedimento ao invés de contribuir para melhorar a qualidade da decisão. Deve-se haver uma representatividade, onde, de alguma maneira, a mesma tenha prerrogativa processual para conduzir perante os órgãos do judiciário um processo, em que, no final, a decisão possa ter repercussão em massa, contribuindo para uma ampla aceitação e reconhecimento da vinculação decorrente da decisão final das demandas coletivas com as ficções representativas de legitimidade. É evidente o interesse público no julgamento de incidentes de processos repetitivos e que as seleções dessas como processo piloto parece conduzir uma participação maior, ainda que indireta, no procedimento das causas repetitivas. Visto isso, propõem-se outros parâmetros. O primeiro, se houver um processo coletivo na mesma discussão jurídica de um processo individual tramitando paralelamente, deve-se escolher os processos coletivos. Se vários processos coletivos estiverem tramitando, devem ser preferidos os processos ajuizados por órgãos que atuem com base no interesse público e sem hierarquia, e aqueles que os defensores de direito das comunidades de substituídos são mais amplas em termos geográficos e quantitativos. Logo, salientamos que o segundo vetor da pluralidade e representatividade dos sujeitos do processo originário é tão importante quanto ao que refere os argumentos contidos no processo selecionado, o primeiro vetor de ordem objetiva. Não há hierarquia entre eles ou prevalência para fins de selecionar a causa piloto. Não há prioridade a um processo individual apenas por se considerar que está melhor formulado do que uma ação coletiva. Visto isso, para o tribunal selecionar vários processos, é recomendável que leve em conta ambos vetores, buscando combiná-los e completá-los, e não excluí-los mutuamente. Boa noite, pessoal! Tudo jóia? A fim de dar continuidade ao que os meus colegas trouxeram anteriormente, eu vou traçar com vocês 2 pontinhos. O primeiro, essa previsão legal de incidentes, para que a gente tenha uma resolução coletiva de processos, tanto no âmbito de recursos quanto de demandas repetitivas, além de já ser uma realidade que a gente pode perceber no CPC, também reflete nas legislações que ainda vão vir a ser legisladas, como, por exemplo, o projeto do novo CPC. E um outro ponto importante é a gente ter um olhar mais atento para a estrutura desses procedimentos, porque eles refletem na jurisprudência que está sendo construída e sobre os projetos de legislações que já estão sendo discutidos. E a gente tem que se atentar a essas 2 questões, porque elas vão refletir nas próximas décadas. Além desses 2 pontinhos que eu trouxe, eu também quero traçar os nossos 2 objetivos ao tratar dessa temática. O primeiro é que as causas pilotos e processos modelos, a gente trouxe eles procurando trazer um mero esboço do que nós achamos ser importante para que a gente tenha parâmetros para eles, e a seleção do processo originário também tem que ter esse olhar atento nosso, porque a partir dela vai ser instaurado um incidente. E com isso, eu fecho minha apresentação e agradeço a vocês pela atenção. Tchauzinho!